Você não precisa desses estalos para resolver o seu problema de dor na coluna. Oh. Let's get the navicular bone, calcaneus, evert the foot, tap it in. Wow. That's why. Fala pessoal, meu nome é Giovanni Andrade, eu sou médico, ortopedista e traumatologista e esse é o canal Giovanni Andrade Fatos Med. Então aqui eu procuro trazer alguns assuntos de medicina, de ortopedia, de forma mais descomplicada, descontraída. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dores na coluna e sobre quiropraxia. Basicamente a gente está vendo aí uma enxurrada de vídeos no TikTok, enfim, aqui no YouTube, sobre quiropraxia, as pessoas fazendo manipulações, aquele monte de estalo lá. As pessoas adoram, né? Acham que aquilo ali vai ser um milagre. E não é. Bem, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu, como médico, você pode dizer que eu tenho algum interesse. Então, vamos lá. Eu não vou recomendar nenhuma medicação específica para tratar dores na coluna e eu não vou recomendar nenhum procedimento cirúrgico para tratar dores na coluna. Então, como médico, eu vou tirar o meu conflito de interesses já nisso aí de cara. Bem, agora vamos falar o que é quiropraxia, tá? Então eu vou pegar aqui duas definições. A primeira definição eu peguei da Sociedade Brasileira Associação Brasileira de Quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão da área da saúde reconhecida pela OMS que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas do sistema neuromusculoesquelético, ou seja, das articulações, músculos, tendões, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo, bem como os efeitos destas alterações sobre a saúde geral. Vamos olhar no Wikipedia. A Wikipedia não é fonte científica, mas vamos ver o que a Wikipedia diz. Quiropraxia, ou quiroprática, é uma forma pseudocientífica da medicina alternativa baseada no diagnóstico e tratamento de condições do sistema musculoesquelético, principalmente da coluna vertebral. Os proponentes alegam que essas condições afetam o estado geral de saúde através do sistema nervoso. Revisões sistemáticas de estudos clínicos controlados e tratamentos quiropráticos não encontram evidências de eficácia para qualquer condição médica, com a possível exceção do tratamento para dor nas costas. Deixa eu dizer para vocês o que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Primeiro, eu não vou dizer para que vocês não vão ao quiropraxista. Isso não cabe a mim, é uma decisão sua. O que eu quero é que vocês entendam o que é fundamental no tratamento de uma dor na coluna. Que vocês não achem que há tratamentos milagrosos, porque eles não existem. Na Síria eu vou te curar, passando na chão de jaqueira, só nascendo columbada e volta pra cá, queda na Síria. São 3 peidos meus, 3 peidos seus, 3 de Maria Mateus, 3 de Pitirrio, 3 da puta que... Bem, então primeiro a gente precisa entender o que causa dor na coluna. O que causa dor na coluna não é uma coisinha só, é algo multifatorial. Existem, por exemplo, alterações nos ligamentos, nos músculos, nos discos, que são essas estruturas entre aí os corpos vertebrais, né? Então podem haver vários desses fatores associados causando a sua dor na coluna. E aí, não é um simples ajuste ali, né? Uma coisa que meio martelinho de ouro. Não é com um porrete que você vai consertar essas coisas. Parece aqueles vídeos indianos lá que o pessoal manda, o pessoal consertando dores lá. Relax. Basicamente, o tratamento das dores de origem mecânica, que correspondem à grande maioria das lombalgias, envolve vários fatores, várias etapas, né? A primeira etapa é realmente a analgesia, e aí a manipulação pela quiropraxia pode ser uma das ferramentas necessárias para isso. Ela não é essencial. Uma fisioterapia comum, e aí existem estudos científicos mostrando isso, uma fisioterapia convencional pode ser tão efetiva quanto a quiropraxia no tratamento dessa dor na fase aguda. Então eu diria que a dor de origem mecânica ela tem fases, né? A primeira fase seria mais ou menos aquele tratamento da dor, né? Uma analgesia, trabalhando ali aos poucos a mobilidade daquela coluna que está naquele momento agudo de dor e geralmente está com mobilidade muito reduzida. Isso é de uma forma geral, tá? Lógico que você vai ter que avaliar o paciente, algo, como eu disse, multifatorial, e você tem que ver o que está pegando ali. Mas de uma forma geral, vamos colocar assim. No segundo momento, a dor já foi mais controlada e aí começa a se trabalhar um pouquinho mais a questão da mobilidade e talvez um pouquinho iniciando ali o fortalecimento. E no último momento, o fortalecimento, né, trabalhando ainda a mobilidade para que o paciente tenha um ganho mais definitivo no combate àquela dor, tá certo? O que a gente vê da quiropraxia aí são vídeos que o cara usa, sei lá, aquele Y lá, aquela ferramenta que o cara dá uma tração assim. Eu desafio você a me mostrar se existem estudos científicos mostrando
tanto que você tem que fazer de força, por exemplo, para fazer aquele movimento de tração com segurança em um determinado perfil de paciente. Não existem. Existe uma questão da teoria das subluxações. É como se as dores no nosso corpo viessem de subluxações entre uma vértebra e outra. E hoje a própria quiropraxia baseada em evidências nega essa teoria como algo que funcione. E a gente ainda vê em alguns vídeos desses aí virais o profissional explicando que as subluxações, e ele precisa desses ajustes, é uma coisa meio que, sei lá, martelinho de ouro mesmo, né? O cara vai lá, pá, ajoelha aqui, pra cá, dobra pra cá, e aí ele tá alinhando aquilo ali, alinhando aquele eixo e vai melhorar tudo. Não é mágica, isso não funciona e até os próprios quiropraxistas já reconhecem que essa teoria das subluxações, ela não é uma teoria válida. Então a gente viu aí no Wikipedia essa definição de que a quiropraxia é uma pseudociência. Eu não diria que é uma pseudociência, porque existem evidências de que ela funciona com certas indicações. A gente só precisa saber como aplicá-la da forma correta. Mas o fato é que a gente vê alguns vídeos em que profissionais usam uma sopa de letrinhas, né? Ah, porque essa vértebra aqui, quando está desordenada, o eixo modificado pode causar uma gastrite. A gente vê isso. Outra coisa que me preocupa também é que eu vejo a quiropraxia sendo aplicada em populações mais idosas ou até em crianças. Então, assim, não é que a quiropraxia não seja segura para idosos, tá? Mas eu vejo alguns movimentos que me dão um pouquinho de agonia. Explicar melhor essa questão. A minha agonia que eu descrevi aí quando eu vejo esse tipo de manipulação em idosos é porque a população idosa já tem necessariamente uma redução da amplitude de movimento na coluna, né? As alterações degenerativas que eles têm já dão essa redução na mobilidade. E esse tipo de movimento brusco, de tração, de manipulação na coluna, eu acredito que pode ser perigoso para essa população. Mas é óbvio que não são todos os quiropraxistas que fazem isso, certo? Foram alguns vídeos que eu vi, daram e mostravam esse tipo de técnica nessa população. Uma complicação, por exemplo, da quiropraxia, que é uma espécie de AVC que se causa, né? Você lesa ali a camada íntima ali dos vasos e isso pode causar um AVC isquêmico e existem até complicações graves quanto a isso. E em crianças, assim, pelo amor de Deus, o que uma criança fez tanto, que já tem tanta alteração aqui, assim, que precise desse tipo de manipulação para corrigir alguma coisa? Qual a indicação de quiropraxia desses estalos em crianças? É uma coisa que a gente tem que se questionar, tá? Se você me dá evidências científicas robustas, por favor, estou aceitando artigos científicos. Eu faço questão de fazer outro vídeo aqui trazendo somente essas revisões sistemáticas de literatura mostrando a efetividade da quiropraxia para tratamento da condição X ou Y em crianças, tá? O e-mail segue aqui na descrição, pode mandar. Mas o fato é que a quiropraxia pode sim ajudar no alívio de sintomas, é uma das estratégias, assim como medicações, assim como fisioterapia convencional, mas nenhuma dessas terapias é a base para o tratamento da dor na coluna, tá bom? A gente precisa modificar o fator que está causando essa dor, a gente precisa modificar o estilo de vida, a gente precisa de fortalecimento, a gente precisa de alongamento, a gente precisa de hábitos saudáveis para combater dores na coluna. E a quiropraxia, ela vai trabalhar somente um determinado fator, ela não vai fazer nenhum milagre. Bem, então basicamente você não precisa de quiropraxia para resolver suas dores na coluna, né? Não é que você não possa fazer, ela é uma estratégia possível dentro das várias coisas que você precisa para tratar a sua dor na coluna. Você também não precisa de cirurgia, você também não precisa só de medicação, mas podem ser estratégias necessárias com a indicação, com a avaliação correta de um profissional comprometido em te dar um tratamento mais amplo, que realmente vai te tirar dessa situação. Então, como a gente viu aqui, os tratamentos das dores lombares envolvem realmente um tratamento amplo, multidisciplinar e um aconselhamento responsável sobre o que você realmente precisa para combater essa dor, tá bom? Não existem terapias milagrosas. Não acredite nesses vídeos aí de 1 minuto, mostrando um monte de estalo, achando que aquilo ali é a solução para os seus problemas. Não é uma estratégia possível, mas não é a única e não é essencial para o tratamento das dores na coluna, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, não deixe de compartilhar, nos siga, inscreva-se no canal, ative as notificações. Nosso intuito aqui não é ofender nenhuma categoria profissional, não é desmerecer nenhuma ciência, mas realmente analisar os fundamentos e o que é essencial para que a gente trate os problemas. Valeu!